Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre resultados da Time for Fun, resultados aqui da Vivo, VTEX, Airbnb e também vamos falar um pouco sobre a Smart Fit, que também divulgou seus resultados. Ou seja, está cheio de resultados para a gente analisar. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como todo BTC News 5x5, eu leio os comentários dos vídeos da semana. Então, no BTC News 5x5 da semana passada, o Tarcísio fez o seguinte comentário. Muito bom, Renato. A excelência de sempre, como costumo dizer. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Tarcísio, aqui pelo comentário. Miguel, análises sensacionais e muita didática, né? Como em todo vídeo. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Miguel, aqui pelo elogio e ajuda bastante aqui a gente manter esses vídeos diários aqui, que dá bastante trabalho, né? Will, faz uma análise do resultado da Engie. Eu vi que a Engie divulgou seus resultados semana passada. Vou colocar aqui no pipeline. Aqui, muito obrigado pela sugestão. Beleza? O Will também fez um comentário aqui no vídeo que eu falei sobre os resultados da Apple. Bom dia, faz uma análise desse último resultado do BTG Pactual. Eu fiz quando eu falei dos bancos. Eu falei um pouco sobre o resultado do Itaú e também do resultado do BTG. Então, muito obrigado, Will, pelo comentário. Tá lá aqui no vídeo durante essa semana, né? E quando eu fiz esse vídeo do Itaú com o BTG, o Tarcísio fez o seguinte comentário. Excelente, Renato, muito bem explicado, um show de aula. Muito obrigado, Tarcísio, de novo pelo comentário. E o Lorenzini aqui, muito boa análise, Renato. Fico me perguntando se as provisões para Americanas tiveram algum efeito nesse balanço. Me lembro que Itaú havia provisionado 100%. Sim, esse balanço aqui não teve nenhum efeito colateral de Americanas, dado que ele foi provisionado 100% em dezembro, ou seja, no último trimestre de 2022. Então, esse resultado ele está limpo ali de qualquer problema que tenha de Americanas, o que não vai acontecer com alguns bancos que não fizeram provisão 100%. Mas o Itaú ele provisionou ano passado. Agora esses resultados aqui de 2023 não vão ter nenhum efeito colateral aqui, dado que já ficou no passado. Tá? Então até foi uma boa decisão aqui que o Itaú fez, né? Então muito obrigado, Lorenzini. E por último eu fiz o vídeo aqui dos resultados da Natura, que foram, na minha visão, ruins, mas o mercado gostou. Rafael fez o seguinte comentário. Fala, Arakaki, consegue fazer análises da Marco Polo e do Banco BMG? Vou deixar aqui no pipeline para fazer também. Gustavo Dias. Renato, uma pergunta. Seria possível comentar sobre duas empresas aqui no Brasil, Marco Polo e Randon? Curioso o comportamento das empresas. Saudações. Beleza. Obrigado, Gustavo. Aqui o Rafael pediu para a gente fazer da Marco Polo também. Já vou deixar no pipeline. E aí coloco o Banco PMG e Randon também, né? Aí o Gustavo fez outro comentário aqui. Excelente, Renato. Observando os movimentos da Natura e Boticário, é possível ver estratégias muito diferentes. Não há modelo totalmente certo, mas a Natura é um exemplo de cuidados na tentativa de internacionalizar o grupo. Abraço. De fato, eu fiz um vídeo sobre o Boticário e aí expliquei bem a diferença de estratégia entre Natura e Boticário. E na minha visão, Boticário faz e executa uma estratégia de crescimento muito mais consistente do que a Natura. E a Natura, né, comprou The Body Shop, comprou a Avon. Acho que todo mundo que vê BTC News sabe a minha opinião sobre essas transações, né? Então, muito obrigado aí, Gustavo, pelo comentário. E o Kaique fez outro comentário aqui, ó. Show de análise, Renato. Como sempre, refletindo sobre os detalhes importantes da operação da empresa que não dá para enxergar com uma análise superficial. Essa queima de caixa devido ao capital de giro da Natura reflete na deteriorização do ciclo de conversão de caixa da empresa? Certamente, Kaique. Quando você tem um aumento expressivo no capital de giro, isso tem, por consequência, um aumento também no ciclo de conversão de caixa. Os dois têm ligação direta entre si. Então, quando você começa a necessitar aumentar, né, a necessidade de capital de giro, provavelmente você está piorando o seu ciclo de conversão de caixa. Então a Natura, que está precisando gerar caixa até para conseguir manter a operação rodando de uma forma mais saudável, ela deveria trabalhar bem nos prazos com fornecedores, prazo médio de recebimento e prazo médio de estocagem, que foi uma das coisas que estourou nesse resultado. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos fez a transação de venda ali da Aesop
em termos de dívida bruta, vai conseguir zerar. Mas, se mantiver aquela queima de caixa que eu mostrei na análise que a Natura divulgou para o mercado, eventualmente vai começar a pegar dívida mais cedo ou mais tarde. Tem que resolver o problema. Então, esses foram os últimos comentários. Se você quiser ter seu comentário lido no BTC News 5x5 da semana que vem, comece a fazer comentários nesse vídeo até o da quinta-feira que vem, que eu leio na sexta-feira. Perfeito? E vamos começar aqui com o BTC News, com um monte de notícia que a gente tem para frente. Vamos começar aqui com uma notícia do valor econômico. Lucro líquido da Time for Fun cresce 88,2% no primeiro trimestre para 11,8 milhões de reais. A Time for Fun, pelo que está mostrando aqui a notícia, a gente vai entrar no detalhe dos financials, está melhorando sua operação e é sempre bom relembrar que foi uma das empresas mais afetadas pela pandemia, né? Por quê? Porque a economia fechou. Se a economia fecha, a Time for Fun promove eventos, os eventos também não aconteceram. Só para vocês terem uma dimensão do que aconteceu, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando aqui resultados de 2019 contra 2020. Então, em 2019, eles tiveram uma receita líquida aqui de 393 milhões de reais. Olha para quanto que foi em 2020, 40 milhões, uma queda de 90% na receita. A empresa ela conseguiu fazer bastante manobra operacional, reduzindo bastante despesa, e ela ficou com prejuízo de 79 milhões aqui em 2020, um aumento de 202% em relação ao prejuízo, que ela também tinha reportado em 2019, que tinha sido 26,2 milhões de reais. Então, aqui vocês já viram que 2020 foi péssimo, né? Só para vocês terem uma dimensão aqui, ó, eventos promovidos em 2019, 555 eventos. Em 2020, apenas 11. E esses 11 aconteceram antes de começar a pandemia, tá? Então, em janeiro, fevereiro e um pouquinho em março. Ingressos vendidos, olha a queda, hein, pessoal? Foi 1.142.000 ingressos em 2019. Em 2020, só 37 mil, uma queda de 97%. E o ticket médio caiu também, R$ 192 reais o ticket médio em 2019, 169 aqui em 2020. Então, a receita aqui e os resultados financeiros foram muito prejudicados em 2020. E, por incrível que pareça, 2021 foi pior ainda. Por quê? Eles estavam com uma receita de 40 milhões em 2020, caiu para 31,3. Ainda teve uma queda de 22% em 2021. E por que 2021 foi tão ruim? Porque não teve evento. Então, ó, eventos promovidos foram 11, em 2021 zero. Se tem zero de eventos promovidos, também não tem ingresso vendido. Zero também. Preço médio dos ingressos, dado que você não vendeu nenhum, zero também. Como que eles conseguiram ainda gerar 31 milhões de reais aqui de receita? Eles foram terceirizando a plataforma que eles têm para promover evento, para fazer evento digital. Então, ainda que conseguiram 31,3 milhões aqui de receita, o ano de 2021 foi péssimo, péssimo aqui para a Time for Fun. Aí, 2022, a economia estava voltando, os eventos também estavam voltando, a empresa conseguiu até fazer um resultado decente, muito melhor que os anos anteriores, e parece que 2023 está sendo um ano muito melhor, né? Vamos entrar aqui na notícia, e aí depois a gente entra no detalhe dos financials da companhia. A Time for Fun Entretenimento teve lucro líquido de 11,7 milhões no primeiro trimestre de 23, um aumento de 88,2% em relação aos ganhos aqui de 2022, reportou a empresa para a CVM, né? A receita líquida somou 243,9 milhões no período entre janeiro e março deste ano, um aumento de 36,9% sobre a receita de 178,1 milhões no mesmo período do ano passado. E o EBITDA? Vamos lá? O EBITDA somou 27,2 milhões no primeiro trimestre desse ano, um aumento de 42% sobre o EBITDA de 19,2 milhões de reais no ano passado. A margem EBITDA subiu de 10,8% para 11,1% aqui no primeiro trimestre de 23. Então, está retomando a quantidade de eventos, eventualmente o resultado começa a voltar, né? Então, ó, vamos entrar aqui no P&L. Aqui a receita, como a gente viu, aumentou 37%, chegando a 243,9 contra 178 milhões aqui no primeiro trimestre de 22. E vocês perceberam aqui que eles têm basicamente aqui três linhas de receita, né? Promoção de eventos, teve um crescimento de 14% em receita. Operação de bilheteria, e tem aqui outros investimentos aqui, ó, 69% de crescimento. E patrocínio, 82%. Essa receita de patrocínio, que cresceu bastante, foi por causa do Lollapalooza. Então eles anunciaram que o Lollapalooza foi recorde de venda de ingressos e também de venda de cotas de patrocínio.
e aí conseguiu fazer esse aumento de 37% na receita, né? A margem bruta caiu um pouco, foi de 16,5 para 15,3, mas a margem líquida subiu, foi de 10,8 para 11,1. E a empresa deu lucro, a empresa deu 15,3 milhões aqui de lucro aqui, né? Um aumento de 62% contra 9,5 milhões de lucro que ela teve aqui no primeiro trimestre de 22, né? Olha como está melhorando bastante aqui o primeiro trimestre, né? Em 2022, eles tiveram 7 eventos promovidos. Agora foram 16, um aumento de 129%. Quantidade de ingressos também aumentou bastante, foi de 279 mil ingressos para 323 mil, um aumento de 16%, com um ticket médio relativamente maior. 406 aqui, reais foi o ticket médio no primeiro trimestre, agora foi para 417. Então, aumentou a quantidade de eventos, aumentou a quantidade de bilhetes, de ingressos vendidos, com um ticket médio mais alto. Por isso que, eventualmente, ali a receita cresceu 37%. Isso para a parte de música ao vivo. Evento, família e teatro, eventos promovidos, explodiram. Foram 19 eventos promovidos no primeiro trimestre de 22, agora foram 74, um aumento de 289%. Ingressos vendidos, 24 mil para 31 mil, um aumento de 28%, mas o ticket médio aqui caiu. Foi de R$ 167 reais para R$ 159 reais. No agregado, a empresa aqui teve 90 eventos promovidos no trimestre, um aumento de 246%, com um aumento de ingressos vendidos de 17% e com um pouquinho, né, de aumento de ticket médio de 2%, chegando a 395, né? Então, os principais indicadores aqui relativos à receita foi muito bom, né? A empresa ela conseguiu retomar ali a sua operação. Outra coisa que foi importante, e essa operação tem essa característica, ela tem capital de giro negativo. Por quê? Porque você vende os ingressos e você recebe muito antes de ter eventualmente o evento, né? Pode ser muito antes ou um pouquinho antes, mas na média você consegue vender o ingresso antes de ter o pagamento ali dos fornecedores. Então, o capital de giro é negativo e foi negativo em 57,6 milhões. Isso é bom, tá? No entanto, como o capital de giro negativo, ele fica muito negativo no quarto trimestre, vocês viram que ele ficou menos negativo? Ele era 99,7 milhões de reais negativo, foi para 57, então teve uma piora no fluxo de caixa das atividades operacionais, mas relembrando que a empresa tem capital de giro negativo, ciclo de conversão de caixa invertido, tá? Então, ó, em termos de fluxo de caixa, a queima de caixa operacional melhorou bastante. Tinha sido 30,4 milhões no primeiro trimestre de 22, agora caiu para 13,7. Então, uma queda aqui de 55% na queima de caixa operacional. Relembrando que no primeiro trimestre, geralmente é isso que acontece. A grande geração de caixa vem ali no segundo semestre e isso daqui traz uma perspectiva positiva aqui para a companhia, né? Então, o nível de endividamento total da companhia diminuiu bastante, era 137,8 milhões de reais, foi para 94,2. Um dos benefícios de você ter capital de giro negativo, você pode trabalhar esse dinheiro para eventualmente amortizar dívidas que possam pesar aqui no resultado, dado que as taxas de juros estão bastante altas, né? Bom, pegando aqui o fluxo de caixa, então, ó, queima de caixa operacional no primeiro trimestre foi de 30,5 milhões no primeiro trimestre de 22, caiu para 13,9, né? Ela tem um nível de investimento baixo, né? 1 milhão e 300 aqui no primeiro trimestre de 23. No entanto, dado que a operação não conseguiu gerar caixa operacional, ela teve que pegar um pouco aqui de dinheiro com os sócios, né? Então pegou aqui, ó, partes relacionadas. Então uma empresa empresta dinheiro para outra e aí aumentou aqui o caixa das atividades de financiamento em 3 milhões 325, né? Para justamente conseguir pagar aqui os passivos de arrendamento, que também fazem parte ali das atividades de financiamento. No agregado, né, a empresa ela teve uma redução de caixa de 7 milhões no primeiro trimestre, só que ela está com caixa bem forte. Então estava com 180 milhões de caixa, caiu aqui para 173 milhões, né? Então, os fundamentos aqui da Time for Fun, pelo menos nesse primeiro trimestre de 23, mostram que o ano de 2023 pode ser um ano positivo aqui para a companhia, depois de 2 anos péssimos e do ano de 2022 relativamente bom em termos de comparação, tá? Mas ainda não chegou no patamar pré-pandemia, que foi o ano de 2019, né? O mercado gostou aqui desse resultado, tanto é que as ações aqui estão subindo 3,23%. No entanto, quando você pega um histórico mais longo aqui, ó, um pouquinho antes da pandemia, ali ó, em janeiro de 2020, as ações estavam sendo cotadas a R$ 5,15.
atualmente está no valor de R$ 1,60, né? Então é sempre importante a gente analisar empresas de setores diferentes. Time for Fun passou por muita dificuldade, mas parece que agora o ano de 2023 promete. Vamos acompanhar os próximos trimestres para ver o que vai acontecer aqui com a companhia. Vamos analisar agora uma notícia da Forbes. Telefônica Brasil, dona da Vivo, tem lucro de 835 milhões de reais no primeiro trimestre. Então a Telefônica divulgou seus resultados para o mercado. Vamos entrar no detalhe da notícia, depois a gente analisa os financials divulgados pela empresa. A Telefônica Brasil, dona da Vivo, registrou um lucro líquido de 835 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 11,3% em relação ao mesmo lucro líquido divulgado pela empresa em 2022. Analistas esperavam, em média, um lucro líquido de 870 milhões, de acordo com os dados aqui da Refinitiv, aqui, né? Então, ficou um pouquinho abaixo da expectativa de mercado, mas teve um crescimento sólido. A operadora de telecomunicações apurou um EBITDA de 4,94 bilhões de reais no trimestre encerrado em março, uma alta de 9,6% em relação ao mesmo EBITDA do primeiro trimestre de 22. Então, nível de lucratividade de empresas de telecom é bem previsível, e houve um aumento expressivo aqui em relação ao primeiro trimestre de 22, né? Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês um pouco de como funciona o resultado aqui da Telefônica. Então ela chegou aqui a uma receita líquida operacional de 12,7 bilhões de reais, um aumento de 12% no top line. E a receita ela é dividida em receitas core e receitas não core. Basicamente, não core é telefonia fixa. Todo o resto, telefonia móvel, TV por assinatura, entre outras coisas, é o que ele considera aqui como core, né? Então, vamos lá. A receita core aumentou 15,4%, sendo que telefonia móvel 16,3% de crescimento e a receita core fixa, que é internet, fibra, entre outras coisas, cresceu 13%. Telefonia fixa é um negócio que já está sendo minimamente descontinuado aí, né, no mercado por falta de utilização, teve uma queda de 20,5%. Então, no agregado, crescimento de 12,1% aqui de receita. Margem EBITDA diminuiu a margem EBITDA, né, de 39,7 para 38,9, mas o EBITDA cresceu 9,6%, chegando a quase 5 bilhões aqui, 4 bilhões e 900, né? Lucro líquido 835 contra 750, ou seja, o crescimento de 11,3%, que foi o reportado aí na notícia da Forbes. Uma coisa que é importante, depois a gente vai entrar um pouco no detalhe, é que o fluxo de caixa operacional aqui cresceu 23,7% e a margem, fluxo de caixa operacional sobre receita líquida, aumentou de 23,2% para 25,6%. Ou seja, ele conseguiu converter mais caixa em relação à receita que a empresa conseguiu apurar aqui no primeiro trimestre de 23. Então aumentou o fluxo de caixa aqui da operação, né? Vamos entrar aqui um pouco nos detalhes. Vamos ver o que é os produtos e serviços que a Telefônica vende e quanto que isso representa da receita total. Então, no primeiro trimestre de 23, aparelhos, venda de aparelhos representa 7% da receita total, pré-pago, telefone pré-pago 12%, o grosso de receita é o quê? Telefonia móvel pós-pago, 51%. Aí depois você tem uma miscelânea aqui de coisas, né? Então você tem toda a parte de TV, a cabo, dados, etc. Tem a fibra, 12%. E aí as operações não core aqui representam 7% e vem caindo bastante a representatividade da receita total. No agregado, 12,7 bilhões de reais, né? Quando você pega a telefonia móvel, pós-pago teve um crescimento de 15,4% e pré-pago teve um crescimento de 18% aqui em relação ao primeiro trimestre de 22. Aparelhos teve um crescimento de 20,6%. No agregado, toda a parte de receita móvel cresceu 16,3%. Então a gente viu aqui que aparelho cresceu mais, mas representa muito pouco. E a telefonia pós-pago, que é o grosso de receita aqui, cresceu 15,4%. Na parte de receita core fixa, que é internet, TV a cabo, entre outras coisas, você teve um crescimento de 13%. A TV a cabo teve uma queda de 2,4%, mas toda a parte de serviços digitais, internet, fibra, entre outras, tiveram um crescimento aqui, né? Então, 23,9% dados serviços digitais e a fibra em casa 17,7%. E aí tem a fibra que você coloca lá no poste para você esperar alguém eventualmente assinar. Teve uma queda de 46%, mas faz sentido até porque você deixa ali a fibra passada para geração de receita futuro ali da conexão com a casa, né?
Quando você pega aqui a parte de evolução, principalmente de market share na parte móvel, que é o que mais representa de receita, a gente vê que a Telefônica, a Vivo, ela vem fazendo um bom trabalho. Lá em março de 22, ela tinha aqui um market share entre pré-pago e pós-pago de 33%. Aí subiu para 38,1% em abril de 22 e agora está em 39%. Então ela vem ganhando bastante share, muito por causa da saída da Oi aqui também, desse segmento. Mas uma coisa que vem sendo executado de uma forma muito boa aqui pela Telefônica é o churn do pós-pago. Quando você tem um nível de cancelamento muito alto, você tem um lifetime value menor. E isso daqui eles vêm controlando muito bem. O churn, ou seja, a quantidade de clientes que você perde ali por mês ou por trimestre no caso, era de 1,74% no primeiro trimestre de 19, caiu para 1,49% no primeiro trimestre de 20, 1,13% e agora chegou a 1,09. Então o churn caindo, e isso mantém ali a maior parte dos assinantes do serviço pós-pago ainda dentro do serviço da Vivo. Isso é muito bom porque aumenta o lifetime value. Outra coisa que aumenta o lifetime value é a Average Revenue per User aqui, né? Esse ARUP aqui. Ele foi crescendo, né? No segundo trimestre de 22 era R$ 25, aí foi para 26, 27, agora 27,10 centavos. Então você tem, né, um aumento de ticket médio, ou receita média por usuário, e a quantidade de usuários que se mantém, né, a taxa de retenção aqui de usuários está aumentando. Tá? Então isso daqui está mostrando um potencial aumento de geração de valor por cliente captado. Né? Quando você pega na parte de fibra, casas passadas aqui aumentou 18,7%, chegando a 24,4 milhões aqui de casas passadas. E casas conectadas, foi aquela explicação que eu falei para vocês, né? Você faz a infraestrutura para depois conectar. Casas conectadas teve um aumento de 16,8%, chegando a 5,7 milhões aqui de casas, né? Então você vê que a casas passadas versus casas conectadas, você ainda tem um espaço muito grande ali para você conseguir trazer mais clientes para a rede aqui da Vivo, né? Outra coisa interessante é outras receitas agregadas. Eles têm uma receita de B2B digital. Essa receita vem proveniente aqui de cibersegurança, serviço de internet das coisas, soluções digitais e cloud. Era 616 milhões de reais, foi para 813 milhões, um crescimento de 32%. Tá? Então é uma linha de receita interessante, muito voltada ali para o B2B. Outra coisa que também agrega na receita total, obviamente num patamar muito menor, serviços financeiros, aumentou aqui de 61 milhões para 94, 55%, pesa pouco na receita total, mas está com uma taxa de crescimento interessante. E toda a parte de serviços aqui com Netflix, HBO, né, música, Spotify, entre outras coisas, eles também conseguem gerar uma receita interessante que teve um crescimento de 53%, passando de 66 milhões de reais para 101 milhões de reais, um crescimento de 53%. E aqui são todos os serviços agregados para quem está vendo aqui o BTC News pelo YouTube, né? Então, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Premiere, Globoplay, entre outros, né? Bom, outra coisa que é interessante, a Vivo também vende eletrônicos e smartphones, né? Eles vendem smartphone e outras coisas que não são smartphones. Quando você pega os dispositivos que são vendidos fora smartphone, teve um crescimento de 95% e já chegou numa receita aqui de 69 milhões. Então, o que eles vendem também lá nas lojas da Vivo? Casa inteligente, né? Aqueles dispositivos para você conseguir conectar lâmpada, lâmpada na internet, você se conectar no serviço da Amazon Prime, entre outras coisas, né? Então, casa inteligente, smartwatches, notebooks e acessórios. Tudo isso são receitas acessórias interessantes aqui, obviamente num patamar muito menor aqui das receitas de telefonia móvel e telefonia fixa, né? Telefonia não, a parte receita fixa, né? E aí, o CAPEX, ele foi menor aqui em 10,3% nesse trimestre
e fez com que a geração de caixa operacional, né, o free cash flow aqui, ele fosse maior aqui nesse trimestre. Então, a geração de caixa operacional aqui, ó, o EBITDA, a proxy que eles utilizam, 4,9 bilhões, com 1,6 bilhões aqui de CAPEX, você tem um fluxo de caixa operacional aqui, pelo que eles estão fazendo por essa aproximação aqui, de 3,2 bilhões de reais, um aumento aqui de 23,7%. Quando você pega aqui a margem, fluxo de caixa operacional contra a receita, eles tiveram um aumento aqui em relação ao quarto trimestre, que estava em 20,3%, passou para 21%. Está um pouco abaixo do primeiro trimestre de 22, que era 21,2%, mas como a receita cresceu bastante, você conseguiu converter boa parte da receita ali, pelo menos 21%, em fluxo de caixa operacional. Isso é ótimo, né? Porque a empresa consegue manter aquela geração de caixa que vai bancar todos os investimentos em crescimento e também, eventualmente, distribuição de proventos para os acionistas, né? Bom, como eles não bateram o consenso, apesar dos resultados terem sido bons, a ação está andando um pouco de lado, está crescendo 0,9% hoje, né? E na semana aqui ela está em crescimento. Quando você pega desde o começo do ano, as ações da Vivo iniciaram a R$ 6,49, agora estão sendo tradeadas a R$ 8,40. É aquele negócio, né? O mercado deu uma consolidada forte com a saída da Oi, e aí tem TIM, Claro e Vivo aí já capturando a receita ali de telefonia móvel que a Oi deixou no mercado e vai melhorar bastante os resultados aqui da companhia, como a gente vem acompanhando. Então, belo resultado. Vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos trimestres também. Vamos analisar agora uma notícia do Neofeed. Na Vetex, o pior já passou, avalia Itaú BBA. Vetex é uma empresa digital que provê infraestrutura e serviços agregados para quem quer montar um e-commerce. Então, se você quer terceirizar toda essa operação para a Vetex, você paga lá uma mensalidade e se você quiser algumas ferramentas adicionais, você também tem serviços agregados que você pode contratar da Vetex sem precisar fazer o investimento próprio. A empresa fez uma abertura de capital lá em 2021 e parece que passou por momentos ruins em 2021 e 2022 e parece que 2023 está sendo um ano melhor ou com perspectivas melhores na visão do Itaú BBA. Vamos entrar na notícia e aí depois eu entro um pouco nos financials aqui da companhia. Em setembro de 2022, quando iniciaram a cobertura da Vetex, os analistas do Itaú BBA destacaram uma visão positiva no longo prazo para a companhia de plataformas para e-commerce, classificada como uma empresa de classe mundial, com fundadores visionários, boa capacidade de execução e um modelo de negócios comprovado. Na contramão dessa perspectiva otimista, no entanto, o banco frisou na época que as ações da companhia, listadas na Bolsa de Nova York, ainda careciam de um cenário macro mais favorável e que no curto prazo ainda estavam apontando o lápis, né, para o ativo. Então, assim, parece que abriu com múltiplo muito esticado, é uma empresa boa, no entanto, ainda precisa se provar o modelo de negócio e a consistência da estratégia de crescimento antes de dar uma recomendação positiva aqui para o valor das ações. Basicamente, é essa tradução aqui desse primeiro ponto, né? Isso está mudando hoje, escreveram os analistas do Itaú BBA em relatório divulgado nesta quarta-feira, dia 10 de maio. A frase vem acompanhada da elevação da classificação da Vetex de neutro para alto performance, acima da média de mercado, e de preço-alvo da ação, de 4,2 dólares para 6 dólares. A fotografia do primeiro trimestre de 23 e o guidance para o segundo trimestre sugerem que o pior já pode ter passado para a Vetex, escreveram aqui os analistas Thiago Alves, Christian Faria e Gabriela Moraes. Então o Itaú viu, aqui o Itaú BBA, viu que o resultado do primeiro trimestre de 23 da companhia foi muito bom e a perspectiva para o segundo trimestre e, obviamente, resultados futuros parece que é melhor. Então, agora estão recomendando compra na ação. Neste quadro, um dos pontos que ilustram a mudança na avaliação da empresa foi o crescimento de 21,7% no volume bruto de mercadoria, o GMV, para 3,3 bilhões de dólares entre janeiro e março, impulsionado principalmente pelas operações junto a novos clientes da base. Então, teve um crescimento de volume transacionado de todas as empresas que utilizam Vetex, essa é a primeira coisa. Outra linha em destaque foi o de assinaturas, que encerrou o trimestre com 39,8 milhões de dólares, uma alta de 22% sobre o igual período do ano anterior. Ao mesmo tempo,
o modelo alcançou uma participação de 94% sobre a receita total da VTEX. Então, toda essa parte de assinatura, onde você tem uma previsibilidade maior, já alcançou 94% da receita total, segundo a notícia, e isso, obviamente, diminui bastante o risco aqui operacional. Abre aspas aqui para os analistas, a margem bruta de assinatura ficou em 73,9%, acima das nossas expectativas, impulsionada por eficiências de custos operacionais de hospedagem, otimização de custos de suporte e redução de 24%. Ano contra ano do quadro de funcionários, afirmam os analistas. Então a perspectiva é essa: você está aumentando bastante a representatividade do modelo de assinatura, que é muito mais previsível, e ainda está tomando ações corretivas para aumentar a margem bruta desse serviço. E isso daí, em conjunto, traz uma perspectiva positiva aqui, segundo os analistas do Itaú BBA. Os analistas apontam que, abre aspas, a simetria parece grande demais para ser ignorada, dado que, com um valor de mercado atual na faixa de apenas 700 milhões de dólares, a VTEX está sendo negociada a um preço-lucro de 21 vezes para 2024. Isso para uma empresa cujo crescimento pode estar atingindo 20% ao ano, em dólares, parece que é um múltiplo pequeno. Né? Então é basicamente isso que eles estão utilizando aqui como referência para fazer a recomendação de compra. Parece que o múltiplo ele não está tão esticado como empresas comparáveis, vou até mostrar para vocês, então parece ser um bom investimento aqui, caso você queira diversificar os seus investimentos com uma empresa provedora de serviço de e-commerce. Né? Bom, vamos entrar aqui um pouco no detalhe da notícia. Então, só para mostrar para vocês um pouco do que eles escreveram lá, né, no texto do Neofeed. A receita é pequena, trimestral 42,2 milhões de dólares contra 34, então um crescimento relevante. E o que eles assinalaram ali como ponto positivo foi essa parte aqui, ó. Dos 42 milhões, 39,7 milhões veio do modelo de assinatura, receita de assinatura. A parte de serviços representou só 2,5 milhão aqui no trimestre, no agregado dos 42. No entanto, eu não sei se vocês estão percebendo que a empresa dá prejuízo operacional. Então, ela deu um prejuízo aqui de 9,7 milhões de dólares aqui na operação, mas o prejuízo era bem pior no primeiro trimestre de 22, era 16,6. Então, diminuiu a perda operacional. E aqui, em termos de lucro líquido, também foi um prejuízo líquido, mas muito menor do que o prejuízo líquido do primeiro trimestre de 22. Foi 19 milhões de dólares aqui ano passado, agora foi 7,9 milhões esse ano. Então, está melhorando, está começando aí a mostrar uma tendência de chegar no break-even no primeiro trimestre, né? Em termos de geração de caixa operacional, ele queimou caixa também, queimou 4,8 milhões de dólares de caixa nesse primeiro trimestre, mas tinha queimado quase 16 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Então, isso melhorou. Então, está melhorando ali a queima de caixa operacional e está melhorando também a eficiência operacional do negócio, né? Então, parece que, de fato, aí esses últimos trimestres foram bons aqui para a VTEX, né? Bom, uma coisa que é interessante, eu estou mostrando aqui para vocês, o patrimônio líquido aqui da empresa está em torno aqui de 267 milhões de dólares. E o prejuízo acumulado aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, 124 milhões de prejuízo acumulado. Então, é uma empresa aqui que está demorando para escalar e chegar no break-even. Vai demorar ainda bastante para conseguir zerar aqui esse prejuízo acumulado, mas está com um patrimônio líquido positivo aqui em 267, né? Por que você está falando isso, Renato? Porque isso daqui vai ser um múltiplo interessante para a gente analisar. Então, ó, o mercado gostou desse resultado, né? Então, nesses últimos tempos aí a ação vem subindo, né? Só hoje está subindo 5,14%. Só que desde a abertura de capital perdeu muito valor, né? Então, as ações saíram lá em agosto de 21 a 25 dólares e 16 centavos. Agora está 3 dólares e 89. Mas o Itaú está positivo aqui com a perspectiva de crescimento do valor dessa ação lá em Nova York, né? Bom, por que que eles acham que esse ativo pode ser um bom investimento? Estou mostrando para vocês aqui dois múltiplos que a gente vai comparar com uma empresa semelhante. Então, ó, Price to Book Value, ou seja, o market cap sobre o patrimônio líquido dá 2,5 vezes. E o Enterprise Value sobre vendas, revenue, tá 2,89. Então, a empresa vale quase 3 vezes aqui a sua receita anual. Basicamente é isso. E o valor intrínseco do patrimônio líquido, que é o market cap, em relação ao valor contábil, está em torno de 2,5 vezes. Vamos pegar uma empresa comparável aqui, ó. Eu estou pegando a Shopify. Shopify faz basicamente a mesma coisa que a VTEX, né? É um pouco diferente, mas atende a mesma necessidade.
Olha quanto que é o price to book value aqui, ó. Lá é 2,5. Aqui é 9,38, muito mais esticado. E EV sobre sales, lá é 2,89, aqui é 12,85. Então, os múltiplos de Shopify são muito mais esticados do que da VTEX. Daí um pouco da perspectiva positiva que os analistas do Itaú BBA estão vendo para essa ação. Parece que essa ação vai começar a subir para começar a ter múltiplos mais próximos de empresas comparáveis. Vamos ver o que vai acontecer. Um serviço bem interessante. E-commerce sofreu um pouco ali em 2022, mas a perspectiva para 2023 é boa mesmo, dado que essa é uma tendência irreversível, principalmente para quem quer fazer vendas online. Então, demanda aí garantida para o serviço da VTEX. Vamos ver se ela consegue melhorar seus resultados nos próximos trimestres. Vamos analisar outra empresa que também está virando a página da pandemia e já está com resultados bem sólidos. Notícia do Brasil Journal: a pandemia acabou. Smart Fit tem o melhor trimestre da história. Então vamos entrar aqui na notícia para ver um pouco da avaliação do Brasil Journal dos resultados aqui da companhia e depois a gente entra nos detalhes dos financials divulgados para o mercado, né? Então vamos lá. A Smart Fit acaba de divulgar os números do seu melhor trimestre da história, superando o consenso de mercado que já era bem otimista. O EBITDA cresceu 357% na base anual, uma comparação sobre uma base deprimida por causa da última onda do Covid um ano atrás, enquanto a margem EBITDA subiu 20,3 pontos percentuais para 30,9%. Então a gente já viu aqui que EBITDA cresceu, disparou e a margem EBITDA melhorou bastante. Mesmo na comparação com o quarto trimestre, a margem subiu 4 pontos percentuais, acima do consenso que esperava uma alta de 2,3. Academia é um negócio que exige bastante volume. Por quê? Porque você tem muito custo fixo. Quanto mais aluno você coloca por academia, melhor. Melhora a diluição, melhores as margens EBITDAs aqui divulgadas. E a gente vai ver que esse trimestre foi um trimestre muito bom, tá? Em termos de aumento de base de alunos. Mas vamos continuar aqui na notícia, daqui a pouco a gente entra nos financials, né? Abre aspas aqui para o CEO. Conseguimos aumentar a eficiência da empresa sem perder a qualidade, com assertividade na escolha de pontos e digitalização. O fundador da Smart Fit disse ao Brasil Journal: voltamos ao patamar pré-pandemia antes que o mercado esperava, né? Antes do que o mercado esperava, né? Muito bom, vamos lá. Isso daqui é uma coisa interessante que a Smart Fit, ela conseguiu controlar bastante o nível de despesas e custos. E aí ela foi fazendo diversas otimizações, etc, até para conseguir ter, além da diluição de custo fixo, ainda, né, a redução de despesa fez a margem EBITDA disparar, né? Aí olha um exemplo que ele falou aqui que eles trabalharam nesse último ano para tentar reduzir uma parte do custo. Vamos lá. Um exemplo desse movimento foi a diminuição dos gastos com energia por meio de contratos de geração distribuída. Hoje, 12% do gasto mensal de uma unidade é com energia, e com adesão ao Mercado Livre, esse gasto cai para 25%. Então, olha que interessante, né? Você vê que a empresa ela trabalha bastante o nível de eficiência em todas as linhas de custos operacionais. E viram, por exemplo, que se você fecha contratos aí de geração distribuída, você consegue ter uma redução de 25% numa conta que pesa 12% dos gastos totais. Interessante, né? Hoje, temos 25% das nossas unidades abastecidas pelo Mercado Livre e vamos chegar a 75% nos próximos 18 meses, disse Borges aqui, né, que é o CFO da companhia. Então, isso daqui é interessante, é o trabalho incessante da Smart Fit em tentar buscar iniciativas para conseguir reduzir o custo operacional sem, né, mostrar alguma perda de qualidade ali para o cliente. Não é ficar pegando equipamento, usando equipamento pior ou contratando gente menos qualificada para conseguir reduzir o custo operacional. Não, usa uma solução aí de contratos de geração distribuída que você consegue ter uma redução de 1/4 na despesa aqui de energia, né? Dentre outras iniciativas aqui que o Smart Fit implementou aqui nesse trimestre, né? Vamos lá. De janeiro a março, a Smart Fit inaugurou apenas 8 academias em termos líquidos, mas Edgar, que é o CEO, disse que vai acelerar as aberturas já nesse trimestre e que o acumulado deste ano pode alcançar o recorde de 2019 com 195 novas unidades. Então tá expandindo bastante a quantidade de academias. Lembrando que Smart Fit tem operação Brasil, México e outros países da América Latina, né? Segundo ele, com o mercado imobiliário desaquecido e o IGPM
em território negativo, estão surgindo boas oportunidades de locação. E aí você tem aí um custo de aluguel relativamente baixo, que é uma das linhas principais ali para você conseguir aumentar a margem for all ali, for all EBITDA de cada academia. Sensacional. Então parece que é um momento bom para você expandir a capilaridade de academias da Smart Fit no Brasil e nos países fora que eles têm operações, dado que o nível de aluguel aqui está baixo, então a rentabilidade desses novos pontos parece ser interessante, né? Então, ó, vamos pegar aqui os destaques aqui do primeiro trimestre. Quantidade de academias, né? Então tá 1 milhão, não, 1 milhão não, 1.231 unidades aqui, em comparação a 1.090 unidades, um crescimento de 13% na quantidade de academias. Só que em termos de clientes, pessoal, era 3.279 no primeiro trimestre de 22, foi para 4.188, um crescimento de 28%. Então, se você cresce 13% a sua base de academias, só que a quantidade de clientes aumenta 28%, você aumentou a quantidade de clientes por academia. Isso daqui é bom. Por quê? Porque aí você tem mais receita pelo mesmo custo fixo, e aí você vê a melhora das margens operacionais da companhia. E o EBITDA aqui, como eu mostrei para vocês, disparou, né? Foi de 66 milhões para 304, um crescimento de 357%. Margem EBITDA chegando aqui a 30,9% contra 10,7% aqui no primeiro trimestre. Lucro líquido passou de negativo, 75 milhões, para positivo, 105 milhões, e teve uma geração de caixa operacional absurda, né? De 75 milhões passou para 368, um crescimento de 391% na geração de caixa operacional. Então, de fato, né, esse primeiro trimestre aqui com os grandes números foi muito bom aqui para a companhia, né? Vamos ver aqui, ó, olha que interessante a margem bruta. Lá, as iniciativas de redução de custos operacionais, a margem bruta passou de 38% para 50,3%. Lembrando, iniciativas, mais aluno por academia, ou seja, mais receita com o mesmo custo fixo. E ainda você trabalha na redução desses custos, fazendo aquela renegociação, por exemplo, né, nos contratos de geração distribuída. Margem aqui EBITDA, né, 30,9%. E aí você percebe que também as despesas aqui, elas cresceram um pouco, né? Então, despesas com vendas cresceu só 8%. Lembra que a receita cresceu 58% no trimestre. E as despesas gerais e administrativas cresceram 14%. Então ela conseguiu segurar bem ali o nível de despesa operacional e fez, né, o ganho de escala diluir todas essas despesas para aumentar bastante a margem EBITDA, né? Então lucro líquido aqui chegando a 105 milhões aqui, consolidado da operação contra 75 negativo, né? Bora, vamos lá. Quantidade de academias. Então, como eu falei para vocês, eles estão aqui no final aqui do primeiro trimestre de 23 com 1.244 academias, perfeito, né? Que é um número maior em relação ao quarto trimestre e que é muito maior em relação ao primeiro trimestre de 22, que eram 1.102. Então, um crescimento de 13% na base de academias. Aqui é interessante porque a gente vê que das 1.231 academias, especificamente porque tem estúdio também, 974 são academias próprias. Mas eles trabalham com modelo de franquia também, ó, 257. Então, a maior parte das academias ainda é própria, que tem margem bruta maior, né? Então, ó, aqui, ó, a gente percebe aqui também, no Brasil, Smart Fit, são 431 academias, no México 250 e no México onde eles estão fazendo a maior parte das inaugurações. Por quê? Porque no quarto trimestre eram 245. Então, aqui teve 5 inaugurações. No Brasil, Smart Fit, 429 para 431, duas inaugurações, né? Franquias, andou de lado, inaugurou uma franquia a mais, só, tá? E essa franquia aqui, na verdade, foi no NET, porque você aumentou aqui em outros países da América Latina duas academias, uma academia aqui no México e fechou duas academias aqui de franquia no Brasil, né? Então, por região, Brasil aqui tem a maior concentração ainda de academias, 634 contra 260 academias no México, e outros países da América Latina, 337, né? Então, tem uma estratégia de diversificação regional bem interessante aqui, e México parece que é a região onde eles estão focando o crescimento em número de academias, né? Bom, receita líquida, representatividade da receita líquida, né? Dos 895 milhões aqui de reais no primeiro trimestre, 383 veio de Brasil, 226 México e outros países da América Latina aqui 285.
No entanto, o crescimento do México foi o maior, 81% em relação ao primeiro trimestre de 22, contra 47% de crescimento no Brasil e 74% em outros países da América Latina, né? Biorritmo, né, cresceu 37%, que é a Academia Premium aqui, chegando a 32 milhões, e outras linhas de receita aqui, 54, no agregado, 981 milhões de reais aqui de receita líquida, né? E olha que interessante, esse primeiro trimestre mostra que 52% da receita já vem de operações internacionais. Então, já começa a depender menos da Operação Brasil, conseguiu fazer a estratégia de diversificação regional funcionar, né? Muito bom aqui os resultados. O EBITDA, aqui, como eu mostrei para vocês, cresceu 357%, chegando a 303 milhões. E o fluxo de caixa das atividades operacionais explodiu, né? Foi de 75 milhões para 367, crescimento de 391, e muito por causa do aumento da rentabilidade da operação. Mas também conseguiu aqui antecipar um pouco de recebimento dos clientes e conseguiu mais prazo com fornecedores. Então, rentabilidade mais alta, com melhoria ali do ciclo de conversão de caixa, você consegue ter aí 391% de crescimento na geração de caixa operacional. Isso daqui é bem importante. Por quê? Porque olha que interessante, né? No primeiro trimestre de 22, para quem está vendo aqui no YouTube, eles tinham gerado 121 milhões aqui de caixa operacional, só que para colocar em prática aqui o plano de expansão, eles precisam fazer um CAPEX de 212. Ou seja, com a própria geração de caixa operacional, você não consegue manter o ritmo de abertura de novas academias. Isso mudou agora no primeiro trimestre de 23. Ele gerou 387 milhões das atividades operacionais, com nível de expansão aqui de CAPEX aqui de 224. Então você gera mais caixa da sua operação para cobrir o CAPEX e ainda sobra dinheiro para você conseguir amortizar as dívidas, dado que o Smart Fit teve que pegar bastante dívida porque na pandemia também sofreu, tá? Então olha que interessante, ó, a dívida bruta aqui, ó, ela era mais ou menos 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 22, eles emitiram debênture para o mercado, passou para 3 bilhões e meio. Tá? Então, atualmente, eles estão com 3 bilhões 520 aqui no total de dívida, né? Mas o EBITDA vem subindo bastante. Então, dívida líquida sobre EBITDA caiu do quarto trimestre para o primeiro aqui, ó, de 0,83 vezes para 0,66 vezes. Então, está com nível de endividamento muito tranquilo e com essa tendência de aumento de EBITDA e geração de caixa, o risco aqui, né, para quem é debenturista, por exemplo, da Smart Fit é muito baixo. E o mercado gostou, obviamente, desses resultados. Tanto é que hoje, aqui na quinta-feira, as ações estão subindo aqui 4,35% no momento que eu estou gravando esse vídeo, chegando aqui a R$ 16,54. E é uma das ações que melhorou bastante aqui a sua cotação desde o início do ano. Lá em janeiro estava sendo cotado a R$ 12,73, agora está R$ 16,54. Então está com um upside bom aqui quem investiu em Smart Fit desde o início do ano. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma empresa aí que está retomando a sua operação pré-pandemia e está com um ritmo de crescimento bem acelerado e vem melhorando bastante os financials, né? Vamos ver se o Pátria, que já vendeu um pedaço da participação ali que tinha de 40%, vai fazer um cash out mais cedo ou mais tarde, dado que os financials agora estão bem melhores e eventualmente uma possível venda para alguma outra, né, rede de academia possa alcançar múltiplos altos aqui e fazer o investimento dar um ROIC bem interessante. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos trimestres. E vamos para a última notícia do BTC News, pegando uma notícia aqui do Bloomberg Linha. Airbnb surpreende em ganhos, mas ações afundam com previsões menos otimistas. Vamos ver o que aconteceu aqui, né? As ações do Airbnb passaram a cair 2 dígitos nessa quarta-feira, dia 10, depois que a empresa fez uma previsão cautelosa para a receita do segundo trimestre, sugerindo que aumento dos preços e uma perspectiva econômica incerta estão começando a pesar sobre a disposição dos consumidores para gastar com viagens. Então o resultado foi bom, no entanto, a previsão para o próximo trimestre não é tão positiva assim. A empresa de compartilhamento de residências com sede em São Francisco espera uma receita de 2,35 a 2,45 bilhões de dólares nos 3 meses encerrados em junho, o que representa um aumento de 12 a 16% em relação ao mesmo trimestre de 2022 e a taxa de expansão mais baixa até o momento. Então, eles tiveram uma grande expansão em 2022 com a retomada das viagens pelo público de uma forma geral, só que agora esse crescimento, essas taxas grandes de crescimento do passado estão começando a desacelerar.
Os analistas estavam projetando 2,4 bilhões de dólares, de acordo com uma pesquisa do Bloomberg. A Airbnb disse ainda que espera que o lucro, antes, o EBITDA, né, excluindo alguns custos, seja semelhante ao do segundo trimestre do ano passado. Então você vai ter um aumento de top line em torno ali de uns 15%, só que o EBITDA vai se manter constante. Isso também é uma sinalização negativa, né? A previsão menos favorável foi seguida de um trimestre de recordes em vários indicadores. A receita da empresa nos 3 primeiros meses aumentou 20% para 1,82 bilhão de dólares, o maior valor já registrado pelo Airbnb neste período e acima da previsão de 1,79 aqui dos analistas de mercado, né? E um ponto interessante, esse aumento de preços tem a ver com outro setor que tem ligação direta aqui com o Airbnb. Vamos lá. O CEO Brian Chesky disse em uma entrevista na semana passada que a forte demanda que ele espera para este verão, no hemisfério norte, poderia ser ainda melhor se não fosse a incerteza econômica. Os preços das companhias aéreas ainda estão caros, observou ele, e, abre aspas, quando o custo dos voos aumenta, isso afeta o nosso negócio. Então, olha que interessante, a tendência de precificação do setor aéreo, tentando recompor as margens perdidas ali no meio da pandemia, vai trazer um aspecto negativo para o negócio do Airbnb, dado que as pessoas precisam, em alguns casos, de viagens de avião para conseguir se deslocar ao imóvel que foi alugado pela plataforma, né? Então vamos entrar aqui, no detalhe aqui do P&L, para quem está vendo aqui no YouTube. Então, 1 bilhão 818 aqui de receita líquida em relação a 1 bilhão 509 no mesmo trimestre do ano passado. Mas a empresa, como ela vem ganhando bastante escala, ela passou de prejuízo líquido de 19 milhões de dólares para 117 milhões positivo de lucro líquido. Então o resultado foi bom? O resultado foi ótimo, foi muito bom, tá? E eu não sei se vocês estão percebendo que o Airbnb, ele dá o quê? Ele dá lucro operacional negativo. Ele deu menos 5 milhões de dólares de lucro, de prejuízo operacional no primeiro trimestre de 22 e também deu 5 milhões de dólares de prejuízo aqui no primeiro trimestre de 23. Aí você pensa, se a operação dá prejuízo, como que o lucro líquido é positivo? É por causa do resultado financeiro. O resultado financeiro foi de 146 milhões positivo aqui, a receita financeira, né? A despesa financeira ficou em 4 milhões, então no agregado aqui deu 142. Por que que o Airbnb tem receita financeira, resultado financeiro positivo? Porque ele tem muito caixa, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui como que é muito bom o modelo do Airbnb. Vamos pegar aqui um histórico, primeiro trimestre de 19, 22 e 23. Então, lá no primeiro trimestre de 19, a receita era 839. Aí cresceu aqui para 1 bilhão 509, crescimento aqui ano contra ano de 70%, por isso que 2022 foi um ano muito bom de crescimento. E agora o crescimento foi de 20%, está começando a desacelerar. Aqui é o ganho de escala. Então, lucro líquido aqui era negativo no primeiro trimestre de 19, 292 milhões negativo. Ficou negativo também no primeiro trimestre de 22, só que só 19 milhões, e agora ficou positivo aqui em 117, uma margem líquida aqui de 6%. Só que a beleza do modelo de negócios aqui no Airbnb é a geração de caixa operacional. Olha quanto que ele gerou de caixa operacional aqui, no primeiro trimestre de 23. 1,587 bilhões de dólares. Aí você começa a ver, né? Assim, pô, mas se a empresa teve 1 bilhão e 800 de receita e teve uma geração de caixa de 1 bilhão e 500, quer dizer que ela tem um ciclo de conversão de caixa bem invertido, certo? Correto, tá? Por quê? Porque você paga a plataforma para depois você usufruir do imóvel que você alugou pelo Airbnb. Então ele recebe o dinheiro muito antes de ter o desembolso de caixa. Então ele gera muito caixa operacional. E esse caixa operacional vai ficar investido. Por isso, resultado financeiro positivo naquele patamar lá de 140 e poucos milhões de dólares, né? E o Free Cash Flow, outra coisa que é muito legal do modelo aqui do Airbnb é o seguinte, Free Cash Flow aqui no primeiro trimestre de 23 foi 1 bilhão 581. Bom, se o fluxo de caixa operacional foi de 1 bilhão 587, a única diferença de um para o outro é CAPEX. Vocês perceberam que tem 6 milhões de dólares de CAPEX. Ou seja, é uma plataforma, business de plataforma, que não exige muito investimento. Então, toda a geração de caixa operacional praticamente se reverte em Free Cash Flow. Isso é sensacional. Por quê? Porque a empresa vai ter muito dinheiro para conseguir honrar todas as fontes de financiamento que ela tem.
ou dívida, ou, se você for acionista do Airbnb, você como acionista. E aí o que acontece? Né? As ações caíram. Aí você fala assim, pô, mas as ações caíram por quê? Por causa da perspectiva futura não tão boa, dado todo o que a gente viu aqui na notícia do Bloomberg. Então, olha que interessante, quando ela divulgou os resultados aqui, ó, as ações estavam sendo tradeadas a 127 dólares e 63 centavos, já abriu no dia seguinte aqui a 111 dólares, né? E tá andando de lado aqui, atualmente está em 111 dólares e 20 centavos. Caiu. Mas eu acredito que isso seja um ajuste aqui em termos de múltiplo. Por quê? Ó, vamos pegar aqui alguns múltiplos. Ó. Vou pegar dois múltiplos interessantes que vai medir valor em relação a algum índice operacional. Então vamos lá. Enterprise Value sobre vendas, 7,78. Enterprise Value sobre EBITDA, 31,21. Renato, você acha que esses múltiplos são esticados? Vamos fazer um benchmark. Vamos pegar a Booking.com, que é o modelo ali mais parecido com o Airbnb de capital aberto que a gente tem, né? Então, ó, 7,78, 31,21. Se eu pego aqui o do Booking.com, Enterprise Value sobre Revenue tá 5,15, abaixo do 7 e pouco ali do Airbnb. E o Enterprise Value sobre EBITDA tá 15, contra mais de 30 ali do Airbnb. Então, os múltiplos estão esticados do Airbnb? Se for comparar com o Book.com, a resposta é sim. Então, esse ajuste no valor da ação é natural. O mercado estava esperando um crescimento numa taxa meio parecida de 2022. Parece que isso não vai acontecer. Os múltiplos tendem a convergir próximo da empresa concorrente que ela tem. Vamos ver o que vai acontecer, mas isso não deixa de considerar o Airbnb uma máquina de dinheiro, um excelente modelo exponencial, que é um benchmark aqui para todo mundo que quer fazer esse tipo de empresa, né, que tem pouco investimento e consegue taxas de crescimento bem expressivas no mundo inteiro. Vamos ver o que vai acontecer. E essa foi a última notícia aqui desse BTC News. Espero que tenham gostado. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até segunda-feira.